Quando a gente pensa em vilões da cultura pop, um nome vem na cabeça quase que instantaneamente, né? O Coringa. Há mais de 80 anos ele é o grande inimigo do Batman, mas tem uma coisa que ninguém sabe responder direito. Quem, ou melhor, o que ele é de verdade? Como é que um personagem só pode ser um palhaço bobalhão, um gangster, um terrorista e até um anti-herói trágico? Bom, é nessa evolução caótica que a gente vai mergulhar agora. Essa frase aqui, de A Piada Mortal, diz tudo. Ela vai direto no coração do personagem. A identidade dele não é algo fixo, sabe? É de múltipla escolha. E é exatamente essa a base de todo o caos que ele representa. Então, vamos lá, para entender essa confusão toda, a gente tem que voltar lá para o comecinho de tudo. A própria criação do Coringa é uma bagunça tão grande quanto o personagem, com um monte de história conflitante sobre quem realmente inventou ele e como foi essa estreia mortal dele nos quadrinhos. E olha só que curioso, até o nascimento dele é uma briga. São 3 caras que dizem ter criado o Coringa. O Jerry Robinson fala que a ideia veio de uma carta de baralho. Já o Bill Finger diz que se inspirou no sorriso do ator Conrad Veidt. E o Bob Kane? Bom, ele dizia que ele e o Finger que fizeram o trabalho todo. 3 criadores, 3 versões diferentes. Que é a origem mais caótica e perfeita para ele do que essa. E quando ele apareceu pela primeira vez, lá em 1940, foi um choque. Esquece o palhaço engraçadinho. Ele era um assassino em série, frio e cruel. O plano original era que ele morresse logo na segunda história, para não parecer que o Batman era incompetente, sabe? Só que, no último minuto, um editor interveio e salvou o personagem. Colocaram um padrinho extra mostrando que ele tinha sobrevivido. Essa decisão de última hora simplesmente mudou a história dos quadrinhos para sempre. E como ele sobreviveu, ele pôde evoluir, ou melhor, se transformar completamente ao longo do tempo. Então vamos ver agora como as coisas que aconteciam no mundo real, tipo a censura nos quadrinhos e depois uma vontade de ter histórias mais sérias, acabaram moldando as várias personalidades do Coringa. Essa linha do tempo aqui mostra bem como o Coringa virou um espelho da sua época. Nos anos 40, na Era de Ouro, ele começa como um assassino. Aí com a pressão da censura, nos anos 50 e 60, na Era de Prata, ele vira um brincalhão que não machucava ninguém. Quando as regras relaxam, nos anos 70, a Era de Bronze, ele volta a ser um maníaco homicida, só que agora considerado louco. E dos anos 80 para cá, ele se consolida como o terrorista psicológico que a gente conhece hoje. É uma montanha-russa de personalidades. E essa comparação aqui deixa a mudança bem clara. De um lado, o Coringa da Era de Prata. Bobo, inofensivo, com uns crimes super elaborados, mas que nunca eram letais. Do outro, o Coringa da Era de Bronze, que voltou com tudo numa história chamada A Vingança Quíntupla do Coringa. Ali ele já era de novo um assassino sem dó, declarado louco e mandado pro asilo Arkham. Foi um retorno bem chocante às origens sombrias dele. Ok, se ele voltou a ser esse maníaco, de onde é que ele veio? Aí que tá o pulo do gato. A história de origem mais famosa dele é também, de propósito, a menos confiável de todas. E é justamente isso que faz ela ser tão genial e tão impactante no universo do Batman. A gente está falando, é claro, de A Piada Mortal. A ideia central da história é de arrepiar. A linha que separa a sanidade da loucura é muito, muito fina. Bastaria um dia ruim para jogar qualquer um no abismo. E para provar essa teoria, o Coringa decide dar ao comissário Gordon o pior dia da vida dele. E a história que ele mesmo conta sobre seu passado é uma tragédia em 5 atos. Pensa só, um comediante fracassado, desesperado para sustentar a esposa grávida, topa participar de um assalto. No mesmo dia, ele descobre que a esposa e o filho que nem nasceu morreram num acidente. O assalto dá errado, o Batman carece e ele, apavorado, pula num tanque de lixo químico. O resultado? Pele branca, cabelo verde e uma mente completamente destruída. Um monstro nascido da mais pura tragédia. Beleza, a gente viu as várias versões dos quadrinhos, mas para muita gente o Coringa que fica na cabeça é o do cinema, o da TV. A evolução dele para o grande público foi definida por algumas vozes inesquecíveis. E não estou falando só da voz literal, não. São as interpretações que não só mostraram o personagem, mas que acabaram redefinindo ele para gerações inteiras. A primeira grande voz que deu vida a ele na tela foi a do César Romero, lá na série de TV dos anos 60. Ele era aquele Coringa da gargalhada fácil, o brincalhão. Era a personificação perfeita daquele Coringa bobão da Era de Prata, que a censura dos quadrinhos permitia. Uma atuação super divertida e que era um reflexo exato dos gibis da época. Aí a gente pula para 1989 e quem aparece? Jack Nicholson.
no Batman do Tim Burton. E ele muda o jogo completamente. Ele trouxe de volta o Coringa com cara de gangster, de mafioso. A atuação dele era tão carismática e ao mesmo tempo tão ameaçadora que muita gente saía do cinema falando mais do vilão do que do herói. Agora, falando de voz, no sentido literal, a gente tem que falar do mestre, Mark Hamill. Para muita, mas muita gente mesmo, ele é a voz oficial do Coringa animado. Começando lá em Batman, a série animada, ele conseguiu a proeza de ser sombrio e psicopata num desenho infantil. A risada dele é lendária, e ele dublou o personagem por décadas em tudo que é série, filme e videogame. Então veio Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas. Ele não só interpretou o Coringa, ele se transformou no personagem. O Coringa dele não era um palhaço, era um agente do caos, a anarquia em pessoa. Foi uma atuação que trouxe o vilão para uma realidade assustadora, quase pós-11 de setembro, e que rendeu a ele um Oscar póstumo. Foi um marco para os filmes de super-herói. E mais recentemente, o Joaquin Phoenix virou o jogo de novo com o Arthur Fleck, no filme Coringa. Dessa vez, o personagem foi visto não como um super-vilão, mas como um anti-herói trágico, uma vítima da sociedade e da doença mental. Foi uma abordagem super controversa que virou um fenômeno cultural, fez mais de $1 bilhão e deu o Oscar de melhor ator para o Phoenix. Certo, a gente passeou por todas essas versões, todas essas vozes, mas a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que o Coringa continua sendo essa figura tão poderosa e tão assustadora na ficção? Vamos tentar entender o legado dele e o que ele realmente representa. No fim das contas, o que move o Coringa não é dinheiro, não é poder, nada disso. A obsessão dele é o Batman. Para ele, tudo não passa de um grande jogo, sabe? Uma dança entre o caos e a ordem. Ele não tá nem aí pro Bruce Wayne. Ele precisa do Batman, seu oposto perfeito, para poder se definir. É como um yin e yang. E por trás de toda essa filosofia, de toda essa brincadeira, existe uma realidade brutal. Em 1996, um quadrinho tentou fazer as contas de quantas pessoas o Coringa já tinha matado. O número? Mais de 2.000. É um lembrete bem pesado da monstruosidade que existe por trás daquele sorriso. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Se a gente pensar que o Coringa é só o produto de um dia ruim, então qualquer um de nós poderia se tornar ele. E se o Batman tem essa regra de nunca matar, o Coringa nunca vai ter um fim. Então, fica a pergunta no ar pra gente pensar. O Coringa é só um homem trágico? Ou ele é a própria ideia do caos, uma força da natureza que nunca, jamais pode ser derrotada de verdade